a Lidiane, né, que além de uma grande parceira de muito tempo, é uma grande amiga. E ela, vou apresentar, falar um pouquinho primeiro da atividade dela. Ela é engenheira civil, com MBA pela INSPER, pela FGV, e atualmente ela é gerente nacional de desenvolvimento de novos negócios de infraestrutura da Votorantim Cimentos. Então, na verdade, ela atua com empresas, com investidores e com órgãos governamentais, que foi onde nos conhecemos lá em Brasília. Eu sou da carreira de infraestrutura do governo federal, e ela foi buscar uma informação no Ministério das Cidades, na Secretaria de Mobilidade, e acabou me convidando para um projeto, e depois disso nós fizemos várias parcerias muito produtivas, aí, até porque a gente compartilha uma visão da função socioambiental, da importância, né, da função socioambiental da infraestrutura pública. E eu tenho conversado muito, principalmente com o Ciro, sobre a questão de investimento, né, das fontes de recursos, que a gente precisa abrir outras possibilidades, já que recursos públicos e privados estão tão escassos. E uma das possibilidades que eu sempre comento são desses fundos verdes, principalmente no caso de ferrovia, né, que é um modo muito sustentável, né, de transporte. E lembrei que a Lidiane, como sempre, como tudo que ela faz, estuda com muita competência, muita dedicação, esses fundos verdes para investimento em infraestrutura. Então, nós convidamos, eu agradeço muito, Lidiane, você ter aceitado o nosso convite para compartilhar aqui um pouco do seu conhecimento, e ela me alertou para uma questão muito importante, que é trazer também a certificação para esses projetos, né? Ela sabe que nós temos assim uma visão muito prática de grande aplicabilidade, nós queremos essas informações que se apliquem, e a certificação é fundamental nesses casos, né, nesses projetos, para viabilizar. Então, ela trouxe um convidado, que é o Fernando Malta. O Fernando Malta, ele é consultor de negócios da Citaui, e ele também depois vai se apresentar um pouquinho mais. Então, Lidiane, com a palavra, agradecendo de novo você ter aceitado o nosso convite. É uma grande honra para a gente você estar aqui compartilhando seus conhecimentos. Lidiane, antes de você começar, eu só queria dar um aviso para os participantes, alguns avisos, tá? Por favor, durante a apresentação, se puderem manter seus microfones e até mesmo as câmeras, se for o caso, desligadas, melhora o fluxo de dados, tá? As perguntas devem ser feitas pelo chat, por escrito. O chat, ele é uma caixinha de texto que você acessa ao lado do relógio, no canto superior direito dessa nossa tela do Meet, tá? As perguntas serão direcionadas para a Lidiane e para o Fernando, e depois, ao final da apresentação, eles começam a responder. Encerradas as perguntas, se tiver tempo, a gente abre para mais um pequeno bate-papo, tá bom? A reunião está sendo gravada e eu envio, como sempre, o link amanhã para todos os participantes. Vamos lá. Bem, boa noite a todos. Obrigada, Marta, pela apresentação, Marco Aurélio, pela condução de formatação aí do evento, e para mim está sendo uma alegria, uma honra muito grande poder estar aqui com vocês, compartilhando um tema que a gente realmente tem estudado, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem coisas a serem adicionadas. Eu tenho certeza que dessa conversa aqui vão surgir muitas reflexões para que a gente possa avançar e tentar, na medida do possível, capitalizar e potencializar essas oportunidades na infraestrutura. Como a Marta comentou, eu trabalho na área de desenvolvimento de novos negócios de infraestrutura da Votorantim Cimentos. É uma área nova, tem aproximadamente 3 anos, eu estou há 20 anos na Votorantim, e o objetivo dessa área é justamente tentar olhar para frente, do ponto de vista de infraestrutura, que é um segmento extremamente importante, e que a Votorantim, ao longo da sua história, teve a oportunidade de participar de obras importantes de infraestrutura, e eu, enquanto estava no centro-oeste e norte do Brasil, também tive essa oportunidade, essa satisfação de poder estar diretamente relacionado a esse segmento, mas o objetivo é a gente ir um pouco além, é a gente verificando, diante dessa carência que a gente tem em infraestrutura, em função, fundamentalmente, desse
do déficit que a gente já tinha nos diversos setores, mas agravado por esse ato de 10 anos, praticamente sem grandes investimentos. E o objetivo é a gente, olhando para frente, diante dessa demanda latente, avaliando os diversos segmentos, desde a área de transportes, incluindo aí a mobilidade urbana, mas também a área de energia e outras, e saneamento, mas assim, a gente tentando verificar o seguinte, o que em consonância com a nossa indústria, a gente teria oportunidade de colaborar, tanto do ponto de vista de soluções de engenharia, quanto verificando oportunidades de viabilizar negócios, porque a gente entende que a infraestrutura, o que a gente vai ter daqui para frente é muito diferente do que nós tivemos há 10 anos atrás, onde o governo financiava projetos. A gente vai ter agora, sim, projetos que têm que ser viáveis do ponto de vista de modelagem econômica, e o que a gente vai trazer hoje aqui é a possibilidade de ele ser muito mais do que viável do ponto de vista econômico, considerando isso uma prerrogativa de um bom investimento, mas que ele possa também abarcar a viabilidade do âmbito de sustentabilidade. E foi por esse motivo que a gente trouxe aqui o Fernando Malta. Fernando trabalha na Citaui e é uma empresa que faz certificação de projetos e que está vindo cada vez mais adentrando nesse universo de infraestrutura. Marta, antes de iniciar, eu só queria agradecer o seu convite mais uma vez. Para mim, você sabe que é uma honra poder estar interagindo com todos, em especial com você, que é uma parceira de longa data e uma pessoa que eu respeito e admiro muito sobre o âmbito de todas as esferas, desde o seu conhecimento em mobilidade urbana, que para mim você é uma referência, mas também nos âmbitos da parte de transporte de modo geral. Então, sem maiores delongas, aproveitando o nosso tempo, fiquem à vontade para, não sei como é que é a dinâmica de vocês, mas no meu caso, fiquem à vontade, caso queiram perguntar ou questionar algo. Vamos começando aqui, então. Não está virando aqui a minha... Marco, acho que a gente vai ter que ir para o plano B, porque eu não estou conseguindo mover aqui a minha apresentação. Posso parar aqui? Você projeta para mim, por favor? Feche a apresentação e abre outra vez que funciona. Ah, então tá. Vou tentar aqui de novo, então. Ok, acho que agora vai. Vocês estão vendo a minha tela? Tá bem, pode passar. Ok. Sim. Então, nós vamos subdividir aqui em duas partes, né? A parte 1, eu vou fazer uma rápida contextualização do ponto de vista de Votorantim, e eu vou trazer aqui, eu acho que é muito relevante a gente colocar o seguinte, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade na ponta, no projeto lá da infraestrutura, mas o que a gente, enquanto empresa, está fazendo, né? Qual que está sendo o nosso dever de casa e como que a gente está fazendo esse dever de casa? E é o que eu estou chamando de atuação interna. E externa é o que a gente está levando para fora, como eu digo, da porta da fábrica para fora. E aí eu estou trazendo aqui um case, não é de ferrovias, é de rodovias, mas é um case real, que nós fizemos a BR-163, e aí a gente já entra no, propriamente dito, no que se refere à parte de ferrovias, como uma grande oportunidade que a gente está vivenciando. Hoje, com essa discussão que nós temos aqui, é a terceira discussão referente à parte de titularidade verde e projetos sustentáveis que está acontecendo. A primeira aconteceu com o Santander, a nossa agora, em paralelo com a XP, que está discutindo o mesmo tema. Então, isso mostra a pujança que esse tema está se tornando, né, em termos de relevância e de oportunidade de negócio, propriamente dito. E aí entra o Fernando com a parte da Cital, e que aí ele entra, além de ser um projeto sustentável, como que a gente faz para a gente poder tornar esse projeto certificado oficialmente, para que ele possa se beneficiar do mérito de se tornar, no caso de ferrovias, um projeto Green Bond.
Gente, um minutinho só, ela deve ter clicado alguma coisa Voltei. errada ou caiu a conexão. Oi. Voltei. Eu tô aqui conectada à internet, tem um celular aqui de backup para. Aí você precisa abrir de novo a apresentação. É. Perfeito, já apareceu. Ótimo. Bem, rapidamente, nosso grupo é composto por um portfólio grande de empresas, são essas que estão aqui embaixo. Nós estamos aqui dentro da Votorantim Cimentos. Nosso grupo, acredito que alguns já conheçam, mas nós estamos presentes em 19 países, somos aproximadamente 36 mil funcionários e temos, mais precisamente, 102 anos de história. E esse foi nosso resultado do EBITDA em 2019. Enquanto Votorantim Cimentos, nós estamos, e aí entrando dentro do negócio cimento, que é o que eu represento, nós estamos presentes em 11 países e somos em 12 mil funcionários. Somos o primeiro player no Brasil e o sexto no mundo, e temos uma capacidade instalada de 52,8 milhões de toneladas ano. E aqui são os nossos resultados financeiros em 2019. Enquanto Votorantim Cimentos Brasil, que nós chamamos VCBR, nós temos 27 plantas operando no Brasil, sendo que a planta de Rio Branco, que é a maior planta da América Latina, nós consideramos como 2. Aqui é interessante comentar o aspecto da questão da verticalização do negócio, né? Nós estamos presentes em agregados, argamassas, cales, e aí já entrando no âmbito de sustentabilidade, nós temos 16 unidades de coprocessamento. Nesse horizonte de Votorantim Cimentos, uma das coisas que a gente se orgulha é que, sabendo que o Brasil tem uma extensão territorial equivalente a um continente, dentro dos seus mais de 5.700 municípios, a Votorantim Cimentos consegue chegar diretamente em 73% desses municípios. Tal é a nossa cobertura, tanto em termos de fábricas, quanto em termos de CDs. Esses aqui são a distribuição geográfica das nossas unidades. Quem fala em infraestrutura sabe que infraestrutura é desenvolvimento, então, quanto mais a gente atende nas localidades mais remotas que houver necessidade, e a nossa preocupação, e eu posso dizer isso com muita propriedade, porque durante 13 anos eu fiquei à frente da Regional Centro-Oeste Norte, onde nós tivemos a oportunidade de ter as maiores obras de infraestrutura hídrica do país, estou falando de Complexo Teles Pires, Complexo Rio Madeira, Belo Monte. A complexidade de atendimento de uma obra de infraestrutura é muito pertinente e muito necessário que você tenha todo um suporte logístico, além de um desenvolvimento técnico muito apurado, para que a gente consiga prestar um atendimento adequado a essas obras, a esses empreendimentos. Entrando já na parte de sustentabilidade, em práticas sustentáveis no âmbito interno, ou seja, o que a gente está fazendo? Nós somos uma indústria, uma das que mais emite CO2. E nós temos ciência disso. Da mesma maneira que a gente também sabe que nós somos, no mundo, a indústria de cimento que menos emite CO2 dentre as demais existentes e operando no mundo. Nós já estamos hoje fazendo o coprocessamento de 839 mil toneladas de biomassas, pneus e resíduos em 29 fornos do mundo. E vindo para o Brasil, nós temos um patamar de substituição de coque de petróleo, que é um combustível fóssil, da ordem de 30%. E um ponto muito interessante, porque assim, tudo isso ajuda a reduzir a emissão de CO2. Mas tem outras frentes, do ponto de vista de sustentabilidade da cadeia, que é muito interessante. Nós tivemos no ano passado, em novembro do ano passado, a primeira autorização no Brasil de uma planta de cimento para coprocessar resíduo urbano. Então, que é um problema ambiental sério. E aí o que vem à mente, o que vem à minha mente é a questão de Santos, por exemplo, que um dos maiores custos que tem o município de Santos é com o transporte de resíduo urbano, que praticamente viaja, ele sai de Santos e sobe a serra para ser destinado.
A partir do momento em que a gente consegue coprocessar, a gente está trabalhando em duas formas, uma na redução da emissão de CO2 e outra para diminuir um problema crítico que é latente em várias regiões, ou em quase todos os municípios brasileiros. E aí nós temos no mundo vários projetos. Um deles que é bastante interessante é a questão que a gente está desenvolvendo no Canadá, onde a gente já começa a coprocessar plásticos. E isso também tem um papel importante do ponto de vista de sustentabilidade da cadeia como um todo. Nós temos uma meta muito arrojada, quando a gente fala de sustentabilidade para a gente não é uma palavra, é algo que a gente realmente atua, e aí a gente tem uma meta de redução, esse ano, de 25% das emissões. No ano de 2019, nós fechamos com uma redução de 22,6% de emissões. E aí, é o seguinte, a gente começa a falar o seguinte, o que eu estou fazendo do ponto de vista de coprocessamento, mas eu também tenho outras oportunidades de avançar do ponto de vista de desenvolvimento de produtos sustentáveis. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui é um exemplo de uma obra de infraestrutura. É a nossa unidade de Porto Velho, no estado de Rondônia, que nós desenvolvemos o produto, o cimento, para atender as especificações e necessidades das obras de Jirau e Santo Antônio. Só que nós também conseguimos fazer isso através de uma ação que foi pioneira naquela ocasião. Até então, a gente não tinha esse tipo de ação. Nós conseguimos fazer pela primeira vez uma produção de pozolana artificial, e que resultou numa redução bastante expressiva, tanto de CO2, quanto de consumo de energia elétrica, energia térmica, água e os resíduos que são gerados propriamente dito. E nós começamos a entrar agora na parte da engenharia, que é aquele exemplo que eu comentei sobre o case real que nós desenvolvemos. Nós começamos a fazer esse estudo em meados de 2017, finalizamos no início de 2018, onde a nossa prerrogativa naquele momento, e aí depois a gente vai trazer isso, vai remeter isso à parte de ferrovias, a nossa prerrogativa naquele momento foi fazer uma análise que pudesse considerar, além das características normais que se analisam quando a gente fala de uma obra de infraestrutura, das soluções de engenharia aplicadas, que seria a análise básica de custo-benefício, nós trouxemos aqui um terceiro pilar, que foi o pilar da sustentabilidade, quando a gente comparou, nessa rodovia, as soluções de engenharia que estavam sendo aplicadas a ela, considerando o tráfego real da via. E aí eu vou compartilhar com vocês esse estudo. Essa aqui é a BR-163. Esse estudo ele foi bastante interessante porque é uma rodovia de responsabilidade de execução do DENIT via uma RDCI. Ela foi licitada em 2012. Em 2013, começaram a construir a pista nova, que é essa pista da esquerda aqui, em pavimento flexível. Todo o projeto, ele era em pavimento flexível. Em 2015, quando começaram a avaliar a restauração da pista existente, foi feito um estudo alternativo em pavimento de concreto, utilizando a solução de engenharia white topping, e verificou-se que havia aí uma viabilidade possível de se executar a solução, uma solução de engenharia com vida útil de projeto de 20 anos, mas a gente sabe que quando ele é bem feito, ele consegue ter uma vida útil maior, ante uma solução de engenharia que estava antes prevista em projeto, em pavimento flexível. Nós acreditamos, a gente não entra nesse mérito, mas nós acreditamos que viabilizou tecnicamente e economicamente, porque era uma RDCI e teve zero de aditivo contratual. Então, a gente não acredita que a construtora tenha feito para perder. Então, no mínimo, aí, essa solução em 2015, conseguiu se viabilizar por si só, do ponto de vista também econômico, além de gerar uma análise de redução de custo em função da manutenção, que já era algo comum nas discussões, quando a gente fala em soluções de engenharia para rodovias, né? E entrando no nosso estudo propriamente dito, nós fizemos uma análise considerando 2 trechos em pavimento de concreto dessa rodovia. Hoje nós temos um trecho chegando próximo a Rondonópolis, que é esse trecho aqui mais de baixo, e esse outro aqui em cima, que é chegando em Cuiabá. E está em projeto, e está sendo aprovado na NTT,
mais 444 quilômetros subindo de Cuiabá em sentido norte do estado, na BR-163. Não seria mais uma obra do DENIT, sim da concessionária Rota do Oeste. O que nós fizemos? E agora entrando no estudo, no âmbito desse tripé, infraestrutura, trazendo soluções de engenharia e trazendo sustentabilidade para dentro desse contexto. Nós analisamos o ciclo de vida. Essa é a questão fundamental quando a gente fala em sustentabilidade dentro de infraestrutura. Nós analisamos desde a extração da matéria-prima, e aí pegamos aqui o pavimento flexível, até a utilização da solução de engenharia aplicada. E fizemos isso, no caso do pavimento de concreto, etapa a etapa, considerando as emissões reais da nossa fábrica, para que a gente pudesse ter um dado que fosse o mais realista possível. Esse estudo, ele foi desenvolvido pela Fundação Espaço Eco e avaliou 10 categorias de impacto ambiental, as mais relevantes para a solução de engenharia de pavimentos. E o que trouxe de surpresa, no que se refere a esse estudo, foi que quando você considera a vida útil da solução de engenharia, e isso vale para qualquer segmento, a mesma coisa se aplicaria no caso de ferrovias, nós temos aí uma questão ainda mais latente, que é uma questão que faz com que a gente tenha, em 3 categorias importantes, como toxicidade humana, economia de recursos naturais e redução do custo total, uma ecoeficiência muito maior da solução de engenharia em pavimento de concreto do que a solução de engenharia em pavimento flexível. Por esse estudo, validado pela Fundação Espaço Eco, a gente chegou que, comparando as duas condições, em termos reais, das mesmas condições de contorno para o projeto, tanto em flexível quanto em concreto, e considerando as emissões reais, no caso do pavimento de concreto, e as emissões de referência, no caso do pavimento flexível, a gente chegou como um estudo como 13% mais ecoeficiente. Esse número vai ser muito importante quando a gente for falar do ponto de vista de certificação. E eu vou comentar na sequência. Um outro aspecto que também se torna relevante e preponderante dentro desse contexto que a gente está discutindo, de sustentabilidade, foi a adoção, dentro desse estudo, de um estudo científico do MIT. Ele atestava a redução da emissão, a redução de consumo de combustível de 1% a 6%, comparando as duas soluções de engenharia. Basicamente, em função da deflexão do pavimento propriamente dito. E dentro desse contexto, pegando o tráfego real dessa via, vocês devem conhecer, é a rodovia de tráfego intenso mais pesado do Brasil, nós chegamos aqui a uma redução de 3,7 mil toneladas de CO2 ano, considerando exclusivamente tráfego pesado, e 74 mil toneladas de CO2. Isso é muito impactante, principalmente sobre o aspecto, não sei se vocês acompanharam, mas nessa semana, o Paulo Guedes, ele anunciou, nessa semana ou no final da semana passada, o Paulo Guedes anunciou a criação de um imposto verde para emissões de CO2. E só trazendo para a nossa realidade, enquanto Votorantim, para vocês terem uma noção, na Espanha, nós já pagamos por toneladas de CO2 emitidas aproximadamente 30 euros, e essa conta deve subir um pouco mais. Então, esse aspecto é um aspecto muito impactante, porque aqui nós estamos falando de tonelada de CO2 evitada, e evitada por uma questão que nesse fórum aqui a gente é interessante comentar, por uma questão referente à solução de engenharia propriamente dita. E isso é algo que a gente está tentando justamente aprofundar no sentido de tornar a solução de engenharia algo que seja coerente do ponto de vista e do propósito de sustentabilidade como um todo, né, avaliando a prerrogativa da vida útil da solução de engenharia e do legado que aquela solução deixa. Então, toda a cadeia tem um papel importante, por isso que eu citei todas as práticas que nós já fazemos, as nossas metas de redução, os produtos que estão sendo desenvolvidos com o objetivo justamente de atender as especificações e as customizações de projetos de infraestrutura, que já é algo que é normal para nós, do ponto de vista de atendimento à infraestrutura, mas também pensando sobre a ótica da solução de engenharia como sendo um potencializador
dessa questão de sustentabilidade. E foi nesse ponto que a gente trouxe, eu conheci o Fernando e o trabalho dele, e eu trouxe para que ele pudesse contribuir nesse estudo. Porque a gente já tinha fechado um tripé interessante: infraestrutura, soluções de engenharia, sustentabilidade. Mas como que nós poderíamos certificar isso? Como que nós poderíamos avançar nessa cadeia, uma vez que haveria alguma possibilidade de fazê-lo? Qual que seria o ganho de se ter um projeto certificado? E o que a gente está tentando trazer aqui nessa discussão, quando a Marta conversou comigo a respeito, foi de uma questão, assim, muito latente. Aqui eu trouxe esse mapa, vocês devem conhecer, porque são vários projetos que são de longa data, esperados, aguardados, e que, infelizmente, também nesse ato de infraestrutura pouco avançou, mas que agora tende a caminhar, e esse ano foi um ano de grandes, não é só esse ano, já desde o ano passado, a gente começou já um avanço significativo no que se refere a ferrovias. E esse avanço está sendo um avanço consistente, o que nos mostra que existe um planejamento, finalmente um Plano Nacional de Logística, que avalia a intermodalidade como um todo. E trazendo essa prerrogativa, que já é uma prerrogativa saudável do ponto de vista de intermodalidade, sabendo da solução de engenharia como sendo uma solução de engenharia relativamente conhecida. Como que a questão da sustentabilidade poderia contribuir, uma vez que esse segmento é um segmento que aguardou muito durante muito tempo para conseguir chegar neste momento em que vários projetos começam a sair literalmente do papel e outros estão caminhando para. Então, aí a gente fez uma reflexão interna, eu conversei bastante com o Fernando, falei, Fernando, se para rodovias, que a gente não tem certificação, nós estamos falando de um transition bond, imagine ferrovias que já é, por natureza, um projeto verde. Porque no caso de rodovias, como eu citei, é mais complexo. Você está reduzindo a emissão de CO2, você está analisando o ciclo de vida ao longo da utilização da solução de engenharia. E no caso de ferrovias, não. Você está substituindo veículos, sejam de carga ou passageiro, para um modal que tem uma emissão praticamente zero. No entanto, o que a gente tem observado é que esse aspecto, apesar, quando a gente fala de Green Bond, e não é novo. Nós estamos falando de algo que começou a ser discutido em 2004. Mas, assim, se a gente analisar hoje, com tudo que a gente está vivenciando, o Brasil conseguiu emitir o primeiro título Green Bond com a Rumo, há poucas semanas atrás. E isso só abre espaço para a gente poder analisar e avaliar as oportunidades que estão por vir. Uma coisa que é interessante é a prerrogativa que nós temos hoje, uma situação que favorece muito a infraestrutura, que é o posicionamento, e favorece também essa questão da infraestrutura verde, que é o posicionamento do próprio Ministério da Infraestrutura. Quando o Tarcísio busca o CBI para poder ajudar no nascedouro desses projetos, como é o caso que ele está fazendo agora com a Ferrogrão, para que esse projeto nasça verde, o que ele está fazendo é tentando já fazer com que esse projeto nasça o mais atrativo possível. Por quê? Porque tem prerrogativas tanto de atratividade, do ponto de vista de financiamento de projetos. Existe aí na prateleira uma demanda grande de infraestrutura em vários segmentos, e como é que esses projetos literalmente podem sair dessa prateleira para conseguir efetivamente se tornar aí uma infraestrutura aplicável e utilizável por todos, através de recursos. E aí os projetos verdes, a infraestrutura verde, torna-se, dentro dessa prateleira de projetos, a maior atratividade, e podendo, inclusive, gerar ganhos do ponto de vista de redução de taxas de juros e outras questões que aí o Fernando vai comentar com um pouquinho mais de propriedade. Aqui eu trouxe isso aqui, vocês já devem, bastante simples aí para vocês, a curva com relação à parte de durabilidade também, no caso de ferrovias, com relação aos dormentes. É algo que a gente tem estudado, a gente começou a fazer um trabalho muito interessante com a Rumo, e a Rumo, agora com a própria MRS, a VLI vai vir na sequência. A VLI já trabalhava com o dormente de concreto, mas a Rumo está substituindo toda a sua matriz para o dormente de concreto, e nós queremos verificar se a gente conseguiria aplicar essa mesma metodologia, que seria mais simples no nosso entendimento para ferrovias,
no sentido de facilitar e que a gente possa disseminar essas informações do ponto de vista de quantificar. Quando a gente fala em sustentabilidade, é algo que muita gente falava. O que eu achei interessante quando a gente foi desenvolver esse trabalho é que a gente conseguiu quantificar. Nós conseguimos chegar no patamar de quantificar as emissões evitadas e o quanto que isso poderia impactar no negócio. Grandes projetos, ferrovia, como eu disse, já nasce verde, saneamento já nasce verde, mas rodovias está começando a vir nesse cenário. Nós tivemos esse ano o primeiro edital, que foi PIPA, o edital da Artesp, no estado de São Paulo, cujo edital tinha a prerrogativa de que fosse uma rodovia com zero emissão de carbono. A Dutra vai nascer dentro dessa prerrogativa também com zero emissão de carbono, ou seja, a tendência é essa. E no caso de ferrovias, volto e repito, é uma questão muito mais latente, porque ela já nasce verde por natureza, então por que não aproveitar? E assim, no dia, se não me engano, foi em dia 4 de junho, o governo deu um outro sinal interessante no que se refere às debêntures verdes, né? Ele editou um decreto onde ele mostra que a vantajosidade dos projetos verdes de infraestrutura verde perante os demais. Isso só corrobora para que a gente possa conseguir, de uma forma mais saudável ainda, trazer esses projetos à tona, uma vez que eles sejam viáveis, para uma ótica em que investidores se sintam com maior tendência, né, de poder buscá-los de modo a gerar uma consequência, um propósito maior do que propriamente a obra em si. Estou trazendo aqui um estudo da FEBRABAN de 2017, onde a Beatriz, ela já colocava aqui como exemplos de categorias de projetos que diretamente poderiam estar relacionados à mitigação de impactos ambientais e climáticos, ou seja, não tem nada novo. O novo seria conseguir dar abrangência a essa discussão para que mais projetos conseguissem entrar dentro dessa ótica da busca por certificação, visando aí a obtenção da comprovação daquela prática sustentável, mas com consequências muito positivas do ponto de vista até mesmo econômico para os projetos de infraestrutura. Eu gostaria de passar para o Fernando, porque o Fernando vai trazer a complementação dessa discussão no âmbito do certificador, mostrando que não é difícil, muito pelo contrário, o processo é relativamente simples, é mais uma questão de ter conhecimento a respeito para que isso possa ser aplicado. E isso cabe aos projetos que estão, nesse momento, na mesa para serem discutidos, para serem analisados e serem viabilizados. Lidiane, depois eu vou passar a palavra para o Fernando, mas tem umas perguntas para você que eu copiei no seu WhatsApp. Ao final da apresentação, aí vocês começam a responder, tá bom? Ok. Obrigada, Marco. Bom, boa noite, gente. Como disse a Lidiane, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre títulos verdes para vocês. É sempre uma oportunidade da gente levar mais a mensagem do financiamento verde para agentes de todas as áreas, não só para os financiadores, mas também para aqueles que vão, de fato, implementar essa infraestrutura no Brasil. E agradeço demais a Lidiane pela ponte e ao convite como um todo para estar aqui falando com vocês. Deixa eu colocar aqui a minha tela. Só um instante. Vocês estão vendo minha tela, gente? Só para confirmar. Sim. Perfeito. Bem, antes de mais nada, uma rápida apresentação. A Cital e Finanças do Bem é uma consultoria de finanças e sustentabilidade. A gente está justamente nessa intersecção entre os dois pontos. A gente foi criado para atuar principalmente junto a instituições financeiras para apoiar na internalização de questões ambientais e sociais
no processo de investimento deles, né? E a gente acaba atuando com as mais diversas instituições financeiras diferentes, como bancos, seguradoras, gestoras de ativos, family offices, fundos de pensão, e também nas mais diferentes estratégias, né, como renda variável, como private equity, venture capital e também renda fixa, o crédito corporativo. E é justamente no crédito corporativo que, em 2015, 2014 para 2015, a gente viu essa nova tendência desse assunto que ainda não tinha aterrissado aqui no Brasil, que são os green bonds, os títulos verdes. E a partir daí a gente começou a apoiar o desenvolvimento desse mercado de um ponto de vista nacional. Mas, afinal, o que é um título verde? Um título verde nada mais é do que um título de dívida que pode aí ser qualquer veículo. Em geral, aqui no Brasil, a gente sai com debêntures corporativas ou debêntures de infraestrutura, mas também poderia ser uma letra financeira, um CRA, um CRI, um próprio FDIC, notas promissórias, não importa o veículo. Mas o ponto principal é que é uma dívida securitizada em que o uso do recurso dessa dívida está atrelada a um ou mais projetos que tragam algum tipo de adicionalidade ambiental. O que a gente entende por adicionalidade ambiental? É algum tipo de ganho para o meio ambiente que vá além de um mero cumprimento legal. Então, assim, se você está fazendo alguma obra de infraestrutura com algumas ações ambientais, mas essas ações são resposta a algum tipo de exigência do regulador, ou algum TAC, ou coisa do gênero, ou mero cumprimento da legislação, isso não seria elegível um título verde. Mas, se essa obra consegue entregar algo além do compliance mínimo, e aí tem que ver também o nível, né, de entrega, você então pode ter uma elegibilidade para esse título verde. E você não tem uma regra, uma legislação sobre isso, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. O que você tem são princípios gerais, os Green Bond Principles, né, que orientam essa emissão dos títulos verdes. Basicamente, é uma definição de para quais ativos seriam, de fato, financiados com essa emissão de título de dívida, como é que é feita a determinação, o processo de seleção desses ativos ou projetos, como é feita a gestão dos recursos até, de fato, irem para esses projetos e como é feita a comunicação disso para os potenciais investidores desse título de dívida. A ampla maioria das emissões no Brasil e no mundo são de dívidas para ativos verdes, né, com adicionalidade ambiental. Mas é possível também que você financie adicionalidades sociais, como, por exemplo, uma moradia, uma habitação popular, em que você tem, de fato, um ganho social para uma população vulnerável a alvo, né? Então, você está claramente financiando um ativo que pode não estar trazendo uma adicionalidade ambiental, mas sim social. Nesse caso, não é mais um título verde, é sim um título social, ou um social bond, né? Há ainda os casos em que o projeto sendo financiado traz adicionalidade tanto ambiental quanto social, como, por exemplo, um financiamento de expansão de rede de esgoto. Porque quando eu estou aumentando a coleta de esgoto ou a distribuição de água, nesse momento eu estou fazendo com que eu tenha um ganho ambiental muito claro, porque aquele esgoto seria despejado em natura, em algum corpo hídrico, e a partir daí todos os benefícios todos os malefícios, na verdade, ao ecossistema local, e ao mesmo tempo eu estou beneficiando aquela população local que de outra forma não teria esse bem público básico, né? Nesse momento, então, a gente teria um benefício verde social, eu tenho um título sustentável, em que eu consigo juntar as duas partes. Há ainda uma outra categoria, que a Lidiane até comentou, que são dos títulos de transição. O que é um título de transição? O título de transição é quando você tem um ativo em que ele não necessariamente traz um benefício ambiental, mas sim ele consegue, de alguma forma, mitigar um risco ambiental muito claro. Então, por exemplo, se a gente vai justamente para esse ponto que a Lidiane trouxe, com relação a rodovias, né? A gente tem um cenário brasileiro em que o modal rodoviário é o preponderante muito acima de qualquer outro para qualquer tipo de transporte de carga ou de população. Então, a mudança de um modal rodoviário para um ferroviário, por exemplo, que é um modal
muito mais limpo do ponto de vista climático, né? É uma mudança que não vai ser feita do dia para a noite. A gente sabe disso, que é uma mudança infraestrutural muito complexa. Então, se você consegue apresentar obras de infraestrutura rodoviária que tendem a diminuir ao máximo o impacto que esse modal geraria, e por impacto principalmente seria o uso dele, ou seja, as emissões de gases de efeito de estufa decorrentes do uso dele, se você tem soluções de engenharia ou outras ações que consigam mitigar o impacto ambiental gerado, você pode vir a ser elegível a um título de transição. Essa categoria ainda está ganhando tração no Brasil e no mundo. Depois eu vou mostrar um cenário do Brasil como um todo, mas só para terem uma noção, no Brasil a gente já teve mais de 30 emissões de títulos verdes, enquanto só teve uma emissão de um título de transição, que foi, no caso, para a Marfrig, no ano passado, em que ela financiou a compra de gado sem desmatamento. Então, esse é um bom caso. Você tem aí um setor que é um setor bastante intensivo em impactos ambientais negativos, né? Que é a pecuária, e muitas vezes está associada à questão do desmatamento. E a Marfrig conseguiu comprovar que ela comprava aquele gado sem desmatamento, ela tinha uma rastreabilidade da cadeia até o terceiro elo, que é algo bem incomum para o setor. E aí mostrou que o principal impacto dela estava sendo assim mitigado. Então ela não trazia uma adicionalidade ambiental, mas sim uma mitigação clara daquele impacto bastante grande, e daí o título de transição dela no ano passado. Ainda na questão relacionada a títulos verdes, você pode ter empréstimos verdes, que são análogos a eles. Na verdade, tem as mesmas características do ponto de vista do verde, né? Com a diferença que o veículo não é mais um veículo securitizável, e sim é um empréstimo, é um financiamento feito de forma bilateral, trilateral, enfim, mas diretamente entre o banco e o tomador do crédito. Mas a lógica é muito igual. O tomador daquele empréstimo está querendo utilizar o recurso para financiar um ou mais ativos com adicionalidade ambiental, daí um empréstimo verde. Mas, então, não precisa nem explicar novamente, só muda realmente essa forma. Aí a gente começa a entrar, mas qual é o ganho? Né? Por que exatamente alguém emitiria um título verde? Teria, de fato, todo um processo para certificar, para etiquetar aquele título como verde? Bem, cerca da metade dos títulos verdes analisados globalmente entre 17 e 18 foi alocado a investidores verdes, a investidores dedicados, a investidores que querem comprar algum tipo de título que tenha uma etiquetagem bastante evidente. Né? E qual é o impacto disso para a emissão? Bom, no primeiro momento, é claro, uma questão reputacional de colocação no mercado. Se eu estou emitindo um título verde, é porque eu estou comprometido com aquela causa, é porque, de fato, eu quero me colocar no mercado, é porque eu quero ter mídia espontânea, é porque, enfim, por algum motivo, alguma razão reputacional ou até ética, moral, enfim, mas eu quero me posicionar. Mas, do ponto de vista financeiro, também tem um ganho, isso que a gente tem observado nesses últimos anos, justamente por conta desse aumento de investidores verdes que tem crescido no mundo todo e também no Brasil. Um dos efeitos que esses títulos têm ao serem comprados por investidores dedicados é esse greenium. É quando o preço e a taxa daquele título são negociados ao mesmo tempo acima e abaixo de um mesmo título que não tem essa etiquetagem. Significa que aquele título de dívida tem, por algum motivo, um benefício econômico financeiro comparável a algum título num contrafactual que não tenha aquela etiquetagem. E por que isso acontece? Isso acontece principalmente no mercado secundário, mas também um pouquinho no primário, porque você está justamente aumentando o número de compradores potenciais daquele título. Então, se você tinha antes uma carteira de clientes de títulos, você é uma empresa, sei lá, uma empresa de energia, que aqui no Brasil recorrentemente vai ao mercado no título de dívida. Então, eu sou uma empresa de energia, estou emitindo aqui, então eu já tenho os meus compradores, que em geral estão comprando aquele meu título. Então, eu sei bem mapeado, mais ou menos, qual é o perfil dos meus compradores. Mas aí eu emito um título verde.
A partir dessa emissão verde, eu não só vou estar atraindo os meus compradores convencionais, como eu tendo a atrair também compradores dedicados, que de outra forma não estariam tão inclinados a comprar o meu título, mas compram não porque é da minha empresa de energia, e sim porque ele é rotulado como verde. Numa pesquisa feita em 2018 no mercado europeu, viu-se que, em média, as emissões verdes elas atingiam até 5 bips abaixo de emissões não verdes. O que para o mercado europeu é algo extraordinário, porque a gente está falando aí de um volume grande de operações e um mercado em que a taxa já é muito achatada, né? E, como eu disse, isso visto ainda maior no mercado secundário. E aí a gente chega num cenário em que o mercado de títulos verdes globalmente está numa crescente muito espantosa. Em 2019 foi um ano de mágico, né, que a gente teve um aumento muito expressivo de quase 100 bilhões de dólares de um ano para o outro, comparado a 18, em que o mercado de títulos verdes passou dos 250 bilhões de dólares no mundo todo. Em 2020 veio a pandemia, então é claro que o mercado como um todo, não só verde, o mercado financeiro como um todo, muito mais inseguro, principalmente do primeiro para o segundo trimestre. Mas só que ainda com a pandemia, a gente consegue observar uma tendência de que em 2020 a gente vai ultrapassar o número de 2019. Então 2021 tende a deslanchar ainda mais no mundo todo. Isso é exacerbado pelo fato de que muitas das empresas que estão vindo agora ao mercado no terceiro e que irão ao mercado no quarto trimestre, elas estão justamente tendo que renegociar ou se endividar para pagar questões relacionadas a efeitos de pandemia ou refinanciar a sua dívida agora, aproveitando, por exemplo, aqui no Brasil, a diminuição da taxa básica de juros. No Brasil, então, a gente já teve 43 emissões de títulos de dívida desde 2015. Né? Dessas, 34 são domésticas e 9 internacionais. Quando eu digo domésticas, são títulos de dívida vendidos aqui no Brasil mesmo em reais, e internacionais vendidas tanto no mercado europeu quanto no americano em dólares e euros. Né? Você vê aí uma preponderância com dívidas domésticas, né? E você vê justamente essa variação no mercado. 2018 foi um ano bastante complicado para o mercado como um todo, não só verde. Em 19 a gente teve 16 operações e em 20 já estamos com 10. Mais ou menos no meio do ano. A gente ainda tem 4 meses e meio. Então, e vê que o mercado está muito aquecido. A Staui tem participado de várias operações, tem várias operações para sair. Então, a gente vai ver que no Brasil, com certeza, em número de operações, a gente deve passar esse número. Mas quando a gente vê o volume total de emissões, né, ou seja, o quanto de dinheiro que está circulando com elas, aí as emissões internacionais têm mais do que o dobro de volume financeiro, dado principalmente por serem emissões maiores, né? Em geral, você não vai para o mercado internacional com uma emissão de menos de 100 milhões de dólares, até porque se você for, você não é listado e tal, tem uma série de prejuízos. E também por conta do câmbio, né, que acaba fazendo essa discrepância bastante grande. Ainda assim, a gente tem aqui um mercado que já concentra no acumulado mais de 7,5 bilhões de dólares só no mercado nacional. Né? E a gente chega aqui no ponto da elegibilidade para o setor de infraestrutura. Como eu disse, não tem uma lei, você não tem uma regra fundamental, então a elegibilidade pode variar de caso a caso. A Staui, ela desenhou uma taxonomia própria, né, chamada Não Perca Esse Bonde, em que a gente lançou de 18 para 19, que é uma taxonomia em que a gente pega 9 setores chaves da economia nacional e destrincha em projetos potencialmente elegíveis a títulos verdes. Né? Então, a gente tem essa classificação aqui em 4 categorias. Né? Essas categorias estão alinhadas com o Acordo de Paris, né, o Acordo Climático de Paris, dentro da UNFCCC, em que o Acordo Climático diz que o objetivo geral dos países teria que ser um aumento máximo de até 1,5 graus Celsius, baseado na média histórica até o final do século XXI. Né? Então, esse seria o ideal. O subótimo seria que esse aumento fosse de 2 graus Celsius. Essa aí seria a nossa segunda característica. Nosso segunda limite aqui. Né? O terceiro seria a NDC. A NDC
são as contribuições nacionalmente determinadas dos países. O Brasil tem a sua própria NDC, que é o compromisso voluntário que cada país assumiu a partir do Acordo de Paris. E as NDC brasileiras são menos ambiciosas do que essas duas esteiras iniciais, né, de 1,5 grau e 2 graus, mas ainda assim trazem um ganho, e aí seria o nosso cenário menos ambicioso, mas ainda assim talvez potencialmente elegível a um título verde. Projetos aqui entrariam entre título verde e de transição, né, como a gente já tinha comentado. E nenhum dos anteriores seria o último cenário, em que basicamente é um cenário business as usual, né, uma coisa sem grande ou qualquer tipo de adicionalidade ambiental. Então são essas 4 categorias que a gente trabalha nessa publicação. Eu trouxe algumas relacionadas a setores de infraestrutura para exemplificar projetos potencialmente elegíveis a títulos verdes, né? O setor de energia é o setor no Brasil, depois eu vou mostrar uma listagem de emissões aqui no Brasil já. O setor de energia é o que mais emitiu no Brasil desde o início, né? A gente tem muitas emissões no setor de energia, principalmente para geração de energia renovável, entre eólicas e solares, né? E também de transmissão de energia aqui no Brasil, dado que o Brasil tem essa característica bastante única do sistema interligado nacional, né? E em que a mera interligação, principalmente desses projetos de energia renováveis, a rede já faz com que toda a emissão nacional de gás de efeito estufa já tenda a cair, porque agora tem uma geração renovável, eu vou precisar menos de térmicas ligadas 100%, né? Eu posso manter as térmicas somente como backup, que é a estratégia nacional já há alguns anos, né? Então, aí você tem essas questões das renováveis como as principais elegibilidades, né? Alguma questão relacionada, como eu disse, à transmissão e distribuição de energia na NDC, e aquelas que não seriam elegíveis são térmicas a gás, térmicas a carvão, né? Térmicas a combustíveis fósseis como um todo, grandes hidrelétricas, porque ainda que tenham uma emissão diminuta, elas têm, em geral, na construção de uma nova hidrelétrica, vocês bem sabem, tem toda uma questão, pode trazer toda uma questão ambiental associada, ambiental e social associada, então a gente tem bastante receio, né? A gente não tem visto grandes hidrelétricas sendo construídas no Brasil agora, já uma repotenciação de uma grande hidrelétrica estaria como elegível, né? Porque eu não estou causando um novo impacto, e sim estou aumentando a vida útil daquela hidrelétrica. Bem, já no setor imobiliário, aqui acaba ficando bastante no tipo de construção que seria potencialmente elegível. Então, prédio de carbono zero, aquelas instalações que têm algum tipo de geração de energia distribuída, né, que também valeria a pena, questões relacionadas à iluminação eficiente, também no setor imobiliário como um todo, ou até iluminação eficiente no setor urbano, poderia, né, luz pública, né, poderia ser potencialmente elegível. Prédios com certificações, né, certificações LEED, Aqua, enfim, ISO, dependendo desses tipos de certificações, a gente teria que ver quais, então alguns desses projetos imobiliários. Já no setor de saneamento, o setor de saneamento é um que é evidentemente verde, como eu disse, sustentável, né? É difícil você ter algum tipo de projeto que não seja elegível. Então, com exceção de um aterro sanitário sem flare, né, que seria, sabe, aterros bem antigos, né, ou lixões mesmo, que aí não seria elegível, de resto, quase tudo teria elegibilidade, né? Então, distribuição e coleta de água, soluções para resíduos sólidos urbanos como um todo, tudo isso traz um grande ganho e seria potencialmente elegível. E, por fim, a gente chega ao setor de transporte. Eu até separei porque são muitos projetos potenciais, né? Então, aqui são os que são evidentemente elegíveis, né? Então, a gente tem muitas questões relacionadas a veículos de hidrogênio, elétrico e tal, mas aqui a gente entra a infraestrutura de trilhos como um todo acaba entrando muito facilmente, né? Tanto metrô como ferroviário, VLTs. Aí também questões relacionadas a veículos a etanol, né? Tanto de cana como biogás, né? Aqui também, numa carga um pouco menor, mas ainda assim elegível, a infraestrutura aquaviária, BRT, integrações intermodal, o ferroviário a óleo diesel também entraria aqui,
veículos de carga a biocombustível, híbridos, né? E aqueles com maior dificuldade de elegibilidade aqui no NDC são soluções urbanas, como faixa exclusiva de ônibus urbano, né, que tem um ganho mais relativo, navios eficientes, os trens eficientes em si podem ser elegíveis, mas teria que ver caso a caso, etanol de milho, GNV, e, por fim, o que não é elegível a um título verde, mas poderia, eventualmente, a um título de transição, é infraestrutura para transporte de combustíveis fósseis, né, de veículos a combustíveis fósseis. Né? Então, o modal rodoviário não conseguiria ter uma adicionalidade ambiental tão visível, então não seria elegível um título verde, mas sim talvez a um título de transição, dependendo de cada um dos casos. E como disse a Lidiane também na fala dela, a gente vê que o governo ele está querendo incentivar cada vez mais essas emissões verdes no setor de infraestrutura. Então, além desse projeto de lei que a Lidiane comentou, né, que é um projeto de lei que basicamente... Projeto de lei não, perdão. Você teve primeiro um decreto presidencial, esse decreto saiu no final de maio, início de junho. Eu peço perdão, gente, no meio da pandemia o tempo está um pouco... Está meio que esmagado. Fernando, é o decreto 10387 de 5 de junho. É isso? Muito obrigado, é esse mesmo, que mexe justamente em questões relacionadas a debêntures de infraestrutura, na 12431, né? E quando eles mexeram na 12431, o que eles colocaram? Dentre outras coisas, colocam que projetos verdes, né, eles acabam tendo um fast track burocrático para ter essa etiquetagem como debênture de infra. Né? A gente sabe que qualquer projeto de título de infraestrutura pode pedir essa etiquetagem do governo, né, para que consiga benefícios fiscais associados para o comprador daquela debênture, e aí esses projetos verdes teriam algum tipo de vantagens na hora da análise, né? Vantagem do ponto de vista de celeridade. Né? Mas, além disso, vários ministérios, individualmente, já estão falando sobre emissões próprias, né, de projetos públicos ou de apoio a projetos privados, mas querendo movimentar o mercado de títulos verdes para essas obras de infraestrutura como um todo. Tem comentar alguma coisa que abriu o microfone? Não. E ainda tem um projeto de lei, esse ainda no Congresso, atualmente está nas câmaras do... Está numa dos comitês da Câmara, né? Eu acho que está no CCJ no momento, que é um projeto de lei que fala que debêntures de infraestrutura verde certificadas, elas ganhariam um benefício fiscal. Sozinho, porque assim, esse projeto já está tentando incentivar mais debêntures de infra de qualquer forma, e o benefício seria para o emissor. Então, o projeto fala que debêntures de infraestrutura ganhariam 30% de desconto na CSLL, e debêntures de infraestrutura verde ganhariam 50% de desconto. Então, isso ainda está em tramitação, vamos ver, no meio da pandemia está um pouquinho difícil de avançar a pauta, mas seria um benefício na veia, né? Um benefício fiscal na veia para essas emissões. Sobre o processo, gente, o processo de emissão, incluindo segunda opinião, né, é um processo simples. Na verdade, a Citaui entra como o parecerista externo desse processo. Então, do lado direito, vocês têm o processo convencional, né, o processo financeiro convencional, em que você tem a empresa emissora, que contrata o banco ou, enfim, a casa, a instituição financeira que vai ajudar a estruturar aquele título, começa a contratar os coordenadores e distribuidores daquela emissão, faz o seu rating de crédito, né, para estar atrelado àquilo, tem as cláusulas da escritura da emissão e tudo mais. Tudo isso continua igual. A diferença de um título verde é que a gente entra, de preferência no início do processo, para analisar algumas questões específicas daquela emissão, como eu disse, relacionadas ao uso do recurso. Né? Então, a gente entra como a gente chama de segunda opinião. A primeira opinião é do próprio emissor. O emissor vai ao mercado e diz, olha, meu título é verde. E aí chega a Citaui para confirmar aquela opinião do emissor, falando, de fato, a gente analisou toda aquela estrutura da emissão e confirma que esse título é verde. E a gente emite um parecer
parecer esse que pode ser afixado na própria escritura, né, como um anexo, no material promocional, pode ser apresentado em roadshows, né, enfim, ou sendo usado da forma que o emissor quiser para tentar atrair novos investidores, né, de forma mais mercadológica possível. E a gente volta e faz um parecer pós-emissão também. Essa é uma pergunta recorrente. Mas como é que vocês vão garantir que aquela emissão de fato vai ser verde? Vocês estão fazendo esse parecer antes da emissão. 12 meses depois de qualquer emissão verde, o emissor ele é obrigado a fazer uma comunicação perante aos seus investidores sobre o que foi feito aqueles recursos. Né? Então, olha, captei R$1 bilhão no ano passado, desse 1 bilhão, 500 milhões já foram aplicados em obras para essa ampliação dessa linha ferroviária aqui. Os outros 500 milhões estão parados e tal, e vão ser aplicados nesse meu plano de obras de 5 anos. E esses 500 milhões já fizeram com que a gente ampliasse em tantos quilômetros a linha, já fizesse melhoramentos e tal, e isso traz um benefício ambiental assim, assim, assado. E é essa comunicação que a gente vai revisar para confirmar que, de fato, o que o emissor disse que faria com o recurso efetivamente foi feito. Né? Então, a gente volta 1 ano depois para confirmar. E em obras mais complexas, a gente volta anualmente para verificar se, de fato, o recurso está sendo aplicado. Se forem obras mais simples, a gente só volta no primeiro ano, porque se no primeiro ano já tiver tudo certo, é difícil desvirtuar no meio do caminho. Né? Esse é o nosso modelo. Tem gente que faz diferente, mas a gente acha que dessa forma funciona bem. Aqui eu coloquei o processo da Cital, inclusive com valores para vocês terem uma dimensão dos custos, tá, gente? É só para vocês terem uma dimensão de quanto, de fato, de tempo, dinheiro e o que é analisado. Né? Com relação ao nosso processo, a gente avalia 3 coisas. A gente avalia o projeto, né, os projetos que vão ser, ou o projeto ou os projetos que vão ser financiados, né, para ver, de fato, a elegibilidade deles, onde é que está essa adicionalidade ambiental. A gente vai avaliar o emissor, né? Então, coisa que a gente sempre fala é que não dá para ter uma empresa com título verde e trabalho escravo, né? Então, o emissor não pode ter uma grande controvérsia socioambiental que jogue contra aquela emissão de título verde. E a gente vai avaliar também a emissão, né? As cláusulas daquela debênture para saber se está tudo bem alinhadinho. Né? A gente avalia essas 3 coisas. É um processo que, no todo, vai de 4 a 6 semanas. Aqui eu coloquei o tempo máximo que a gente leva, se depende somente da Cital, né? Mas dá para, em geral, de 4 a 6 semanas, podendo, inclusive, fazer com maior celeridade. A gente já fez um parecer em 1 semana e meia, né? Naquele processo que a gente tem que emitir agora e tal, vocês conseguem? Era um processo simples e tal, a gente conseguiu fazer em 1 semana e meia sem qualquer perda. Né? E o orçamento varia na avaliação inicial de 50 a 100 mil, dependendo da complexidade do projeto. Né? Então, se a gente for analisar um novo projeto de eólica, que é um projeto simples, difícil de não ter elegibilidade, e um só que tem, então assim, vai mais para 50. Agora, se for uma emissão para saneamento com 80 estações de tratamento que vão receber esse dinheiro pingado, a gente vai ter que avaliar as 80 e vai ficar mais para o 100, né? Basicamente, essa lógica. E eu vi agora que na minha apresentação eu não coloquei a listagem, né, das emissões. Eu posso abrir depois aqui o site para ver, para que fique mais claro para vocês. Eu vou tirar aqui só para interromper o compartilhamento, mas, gente, de forma sucinta, era isso que eu queria apresentar. Esse é o mercado, esse é o processo, e essa é a tendência que o mercado está se movendo naquele momento. Bom, caso vocês tenham dúvidas, por favor, estou em aberto aqui para responder. Fernando, as perguntas que foram feitas, eu passei para você lá no WhatsApp, já tem uma listagem grande lá para a Lidiane também. Perfeito, então. Lidiane, se você quiser começar, por favor, já falei demais aqui. Aí, durante a resposta da pergunta, se tiver alguma dúvida, quiser que a pessoa que fez a pergunta se pronuncie, o nome está lá, ela abre o microfone e complementa. Então, podemos começar? Sim, claro. O Otávio Camerini, ele perguntou, vocês utilizam escória de aço também? Sim, utilizamos, viu, Otávio? Aonde é possível, a gente avalia aí as adições que são as mais viáveis. Então, onde existe siderurgia, se houver escória disponível, a gente utiliza. Esse é um benefício tanto para a utilização da escória em si, que é um resíduo do processo siderúrgico, quanto para o processo produtivo.
E aí ele entra não como combustível, ele entra como aditivo no processo produtivo mesmo. Tanto é que a gente tem o cimento CP2E, E de escória, como sendo uma prerrogativa, tá? Não sei se era essa a dúvida, mas abre o microfone, isso aqui é um bate-papo, por favor, hein? O Fábio Rezende, Fábio, eu não sei se é para mim apenas, mas o Fábio Rezende comentou o seguinte: já foi estudada alguma alternativa de caldeira com leito fluidizado, de forma a permitir a queima de lixo orgânico? O máximo que foi feito até agora foi realmente a utilização de resíduo urbano, transformando em CDR. Existe uma dificuldade muito grande, nós temos muito resíduo urbano, mas a questão maior, ela está justamente na separação desse resíduo urbano, para que ele possa ser utilizado, né, como parte do coprocessamento. Então, a Votorantim, ela criou uma empresa chamada Verdera, que é justamente para tentar ajudar essas micro e pequenas empresas, para que consigam aí fazer uma separação razoável, para que a gente consiga coprocessar esse resíduo. Esse projeto começou na unidade Rio Branco, do Sul, do lado de Curitiba, no Paraná, e a intenção é a gente ampliar, mas tem que ser feito com bastante cautela, porque, como eu disse, tem uma prerrogativa saudável do ponto de vista ambiental, mas a gente tem que manter a integridade e a qualidade do produto. Então, por isso que está sendo feito esses ajustes passo a passo. E para nós foi uma vitória muito grande conseguir fazer a certificação na unidade de Rio Branco. O Fábio ainda me perguntou aqui, no exemplo da BR-163, 364, Fábio conhece, é 163, 364, tá certo, Fábio, faltou o 364 ali. Pode apresentar algum ponto negativo para a sustentabilidade do projeto? Como foi tratado? Se você puder me explicar um pouco melhor, qual seria essa questão do ponto negativo, o que você estava imaginando, eu agradeceria. Não, Lidiane, a dúvida é o seguinte, por exemplo, foi colocado vários pontos positivos, ou seja, favoráveis à emissão de green bonds. Mas eu imagino que também tem algum ponto que pode ser considerado negativo. Isso é valorizado e fala assim, isso aqui traz prejuízo para o meu green bond ou não? Olha, no caso de rodovias, eu conversei bastante com o Fernando sobre isso, tá? Uma rodovia nunca vai ser um green bond. Uma ferrovia é um green bond. Uma rodovia, o máximo que será, e Fernando, me corrija se eu estiver enganado, uma vez eu aprendi com você, o máximo que a rodovia consegue ser é um transition bond, é aquela solução em que ela vai emitir CO2, ela não é uma solução verde por essência, mas a solução de engenharia, utilizando o pavimento de concreto, dentro dessa prerrogativa, ela faz com que você tenha uma redução, uma emissão menor do que você teria numa solução convencional. E tem 4 itens que são importantes para a emissão de um título Transition Bond. Vocês se recordam que eu comentei que aquele estudo ele mostrou que ele apresenta uma ecoeficiência de 13% em relação à solução em pavimento flexível. Para a gente conseguir chegar nessa característica de buscar uma certificação, a gente precisa chegar em 15% de ecoeficiência. Precisamos ainda fazer com que essa solução de engenharia e essas prerrogativas sustentáveis e ambientais estejam devidamente registradas e apuradas anualmente, que esses títulos sejam utilizados para a execução daquela finalidade a que está se aplicando, e aí volto na questão dos 13% para 15%. Aonde estão os outros 2%? Quaisquer soluções que mitiguem questões ambientais, como no caso lá da BR-163, que é um projeto de 2012. Antes era uma pista simples, quando você duplica, você reduz o tráfego naquela rodovia, então você tem menos emissão de CO2 por quilômetro rodado. Então a gente está buscando justamente fazer um trabalho estruturante e fundamentado para a gente conseguir chegar nesses 15%. Esse é um desafio, viu, Fábio, porque, assim, não existe ainda um título Transition Bond para essa finalidade, seria o primeiro do mundo, e o que a gente está buscando é que seja no Brasil. Já para ferrovias, por isso é que eu fico tão assim, entusiasmada com esse segmento. Já ferrovias, ele é green bond na veia, a gente teve o primeiro emissão agora, quem dirá os outros? O Vicente perguntou sobre a questão da mobilidade urbana.
Eu já tinha discutido um pouco com a Marta sobre isso, eu sou totalmente adepta a essa questão, e eu acho que é totalmente aplicável. É uma questão da gente estudar, fundamentar e levar para uma certificadora, como a Cital e outras mais, para que avaliem. Mas eu, particularmente, eu acredito sim que seria possível, e no caso de ferrovias, muito mais simples, muito mais imediato, né? E essa questão, estou falando de ferrovias, mas saneamento, que também é um Green Bond na veia, teve a primeira emissão de Green Bond no Brasil da EGEA há algumas semanas atrás. Então, assim, eu acredito Foi que... da Iguá. Da Iguá, perdão, exatamente, da Iguá. Eu acredito que a partir de agora a gente também vai ter várias outras emissões nesse segmento também. O uso de Green Bonds pode ser utilizado para projetos entre países, ou o critério muda conforme a legislação do país? Eu vou passar essa para o Fernando, acho que o Fernando tem mais conhecimento aí para poder contribuir. Sim, pode. Como eu coloquei ali, a emissão pode ser tanto no mercado nacional como no mercado internacional. Não sei se foi exatamente essa a pergunta, mas a lógica... Na verdade, gente, aí é menos com relação à parte green e mais em relação com bond, entendeu? Então, se a empresa tem uma estratégia de financiamento internacional, como muitas têm, elas tendem a fazer essas emissões no mercado internacional. Então, por exemplo, empresas de pecuária que tendem a ir ao mercado internacional para fazer as suas emissões. Já empresas de energia que tendem a ficar no mercado nacional. É uma questão realmente de conhecimento do mercado, conhecimento dos investidores, disposição e transparência no mercado internacional, tamanho da empresa, né, e tamanho da dívida. Tem vários fatores, né, mas a parte verde aí importa menos, aí é mais a parte financeira, de fato. Mas potencialmente, sim, poderia ser, não só potencialmente, já existiu. A gente já tem 9 emissões aqui só no Brasil, tantas outras em outros mercados. A próxima aqui, Fernando, acho que você também pode ajudar bastante. Você poderia falar um pouco mais sobre esse primeiro caso de emissão de Green Bond da Rumo? Eu acho que o Vicente deve ter acompanhado bem esse caso aí, acho que o Vicente também pode colaborar. Vicente, por favor, fique à vontade também. Se quiser comentar, Vicente, por favor. Você está mutado. Eu não tenho, assim, todas as informações dessa emissão, e a Rumo é pioneira das ferrovias, né, com as renovações e tudo mais, então, mas eu preferiria que o Fernando falasse, por favor. Tá ótimo, gente. Então, já vou aproveitar e vou compartilhar mais uma vez a tela. Eu tinha isso aqui no slide, não sei porque acabou não indo para a minha apresentação. Mas eu compartilho aqui a tela inteira. Aqui, pronto. Compartilho aqui uma tabela que a gente fez aqui na Citaue com todas as operações brasileiras sustentáveis de crédito, né? Aqui entram títulos verdes, títulos sociais, títulos sustentáveis, também entram alguns empréstimos, né? E até outras categorias de empréstimos que eu não quis colocar aqui na reunião para não ficar muito inchado, né? Que esses ASG pós-fixado. A gente, no Brasil, já tem mapeado 50 operações de crédito sustentável. Essa da Rumo aqui está no número 45, né? Foi a primeira operação para transporte ferroviário, né, para o modal ferroviário aqui no Brasil. Foi uma operação de 500 milhões de dólares no mercado internacional, mais uma vez, já comentando aí, né, a missão foi feita no mercado americano. Ela financiou alguns projetos de expansão da malha ferroviária dela e também da própria operação da Rumo aqui no Brasil. Então, foi uma operação de 7 anos e meio. Então, aí já entra a questão financeira, né? Você vê uma operação grande, né? Que a gente está falando aqui, 500 milhões de dólares. E, enfim, acabou tendo acabou sendo etiquetada como verde porque, como a gente colocou, é um uso de recurso muito claro para a ferrovia. Como eu havia dito, ferrovia muito provavelmente vai ter essa adicionalidade ali. A única forma que você não teria é se fosse alguma emissão para, por exemplo, financiar a outorga de alguma ferrovia, de alguma linha, coisa do gênero. Porque a outorga acaba sendo só uma passagem de bastão, né? Eu estou passando de um lugar para o outro, de um dono para o outro. Não tem uma adicionalidade em si. Mas qualquer CAPEX relacionado à ferrovia é quase que imediatamente elegível
a um título verde, né? E aí, só complementando um pouquinho mais dessa tabela, gente, só para mostrar para vocês como que eu havia dito, tem muita coisa, principalmente aqui no início, de energia renovável, né? Eram as primeiras emissões mais frequentes aqui no Brasil. De uns anos para cá vieram essas de transmissão de energia aqui, que vieram em maior número, e, felizmente, mais recentemente, a gente tem visto uma pulverização desse mercado. Então, como a Lidiane disse, a gente teve essas primeiras de saneamento, que foi da Iguá, a bioenergia começou a entrar aqui, a Rumo Transporte. Então, assim, já está um mercado um pouco mais pulverizado, mas ainda tem muito chão, tem como crescer esses setores e ainda outros setores que ainda não estão aqui representados, né? Essa pergunta foi do Marco Aurélio, tá, Fernando? A próxima, o José Manuel Aguirre Neto, Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo. Importante detalhar o caso da Rumo, é esse caso. Aí o Sérgio Lombardi. A quantidade de CO2 reduzido em ferrovia tem bonds com pouca relevância em termos econômicos. Os investidores só se preocupam em quanto vão ter de ganho com projetos verdes. Está mais para romantismo do que vantajoso. Você não acha? Olha, eu começo e você termina, Fernando? Pode ser assim? Vai lá. Minha opinião é que, assim, questão de sustentabilidade é uma questão de propósito e tem pessoas que realmente se apegam a ela pelo propósito de ser. O que está mudando é que isso está começando a mexer no bolso. E a partir do momento que começa a mexer no bolso, aí vai se tornar mais atrativo. O que a gente tem observado? Nós tivemos um hiato na infraestrutura do Brasil. Nós já éramos uma infraestrutura deficitária e nós ficamos 10 anos sem fazer nenhum tipo de investimento. No caso de ferrovias, muito mais que isso. O que a gente observa? Esses projetos estão começando a sair todos agora. Nós estamos num período pós-pandemia de uma fragilidade do ponto de vista global. No entanto, o mercado brasileiro continua sendo atrativo. Vão ter vários projetos na prateleira. E aí começam a vir as pressões ambientais sobre ele. Eu não coloquei aqui na apresentação, mas a própria Cital foi uma das empresas que assinou uma carta para o governo, juntamente com outras grandes empresas, justamente pedindo providências porque isso está afetando os negócios. Então, assim, a partir do momento que isso começa a afetar negócios, aí eu acredito, Sérgio, que possa vir a ser algo realmente... do ponto de vista de priorização, já que eu tenho apetite para infraestrutura, se eu tiver entre uma infraestrutura normal e uma verde, eu vou na verde. Então, assim, eu acho que é uma questão muito mais de momento. Concordo com você que não seria o cenário do passado, mas o Fernando mostrou aí o gráfico, no ano passado, as emissões globais fecharam em 260 bilhões de dólares. Hoje, na reunião que eu participei, do Santander, sobre ESG, as emissões desse ano 2020 vão ultrapassar 350 bilhões de reais globalmente. Então, assim, eu acho que tem uma pressão aí no sistema acontecendo e talvez isso faça essa questão da certificação se tornar viável. Um ponto que o Fernando não comentou e que para mim me surpreendeu, e é uma questão que eu aprendi, e assim, eu particularmente, quando eu posso, eu comento, é que o custo de uma certificação é muito baixo perante o benefício potencial que ela possa gerar. Aí, Fernando, depois se você puder comentar esse range de valores de uma certificação, porque, assim, eu particularmente não tinha noção, não tinha ideia de quanto custava certificar um projeto. E com a conversa que eu tive com o Fernando, particularmente, eu achei que isso se torna muito pequeno perante o potencial ganho que isso vem a ter. Bom, Sérgio, sua pergunta é muito boa, e em geral a gente vê esse tipo de crítica, de fato, mas isso parece romantismo, né, como você colocou. Eu diria que, de fato, começou como uma coisa mais idealista, assim, mas hoje a tendência já é outra, e assim, eu posso dizer factualmente por quê. No Brasil, só para você ter uma dimensão, a Cital e agora já está apoiando duas assets que trabalham com renda fixa a montarem seus fundos de dívida de infraestrutura verde. Eles vão comprar somente títulos que tenham
elegibilidade, potencial elegibilidade. Não necessariamente tem que ter a etiquetagem, mas de um setor que teria etiquetagem caso eles perseguissem com isso. Então, eles vão comprar majoritariamente de energia renovável, de saneamento, alguma coisa de ferrovia. Pelo que eu vi, os dois fundos estão nisso. E, inclusive, vão preferir isso a outros títulos potencialmente mais rentáveis dentro de infraestrutura. Ou seja, eles estão virtualmente pagando um prêmio pelo fato daqueles títulos serem verdes. Então, assim, aí, no caso, não é romantismo. Foi, de fato, um posicionamento que eles fizeram. Eu vou criar aqui um produto em que eu vou vender como verde, de fato, e tenho aqui os ferramentais para preferir esses títulos a outros. E é justamente a pressão de fundos como esses, que no Brasil tem esses dois como incipientes, né? Um deles, inclusive, saiu ontem no Estadão, é um fundo da Quasar, né? Que esse eu já posso comentar, o outro ainda está sendo criado, não posso comentar de quem é. Mas, enfim, já mostram essa tendência que já é uma realidade no mercado europeu, que é um mercado muito mais consolidado e que tem fundos que não só compram títulos com potencial verde, mas tem alguns fundos que só compram títulos rotulados. Inclusive, tem fundos que só compram títulos rotulados latino-americanos, que vêm aqui para o Brasil e para o restante da América Latina e começam a entrar querendo saber onde que tem títulos verdes. Então, por conta disso, a gente vê que é uma tendência, eu não vou dizer inexorável, porque o mercado pode mudar de um dia para a noite, mas é uma tendência bastante sólida de compradores dedicados ou com preferência no verde, e por conta disso, pressionando que os emissores comecem a se preocupar com isso. A gente tem visto essa tendência no mercado como um todo, não só no mercado de dívida, mas no de dívida também é muito claro isso para a gente. Então, por conta disso, de fato, hoje, se você for perguntar, a ampla maioria dos investidores vai preferir o ganho financeiro a qualquer outro tipo de coisa. Né? Não estou falando que isso já é a maioria, longe disso, na verdade. O que eu estou mostrando é uma tendência e um nicho de mercado muito claro. Tão claro que você já tem empresas que já estão indo para a quarta, quinta emissão verde, porque viram um ganho ali. Viram um ganho, e aí eu entro na questão da Lidiane, na questão do custo, né? Porque o custo de fato é pequeno. Eu tinha comentado no meu último slide. Uma etiquetagem dessa vai custar 50, 100 mil, quando muito 150, nos casos mais específicos, 150 mil, sobre uma emissão de 100 milhões, 200, 1 bi. Então, assim, proporcionalmente é um custo pequeno, é uma burocracia baixa que você vai se acostumando e vai num fluxo melhor. Então, por conta disso, a gente já está os emissores já estão vendo os benefícios associados, né? Então, por isso que eu digo que, sim, já houve muito romantismo associado, hoje, bem menos, bem menos, Sérgio. Fernando, tem mais duas aqui. Pode nos dizer como os ambientalistas do Fábio Rezende têm visto essa certificação, financiamento para abertura de novas linhas que possam atravessar áreas de matas ou rios? Eles tendem a apoiar esse tipo de projeto? Olha, Fábio, aí vai muito de projeto a projeto, tá? A gente mesmo, quando a gente está fazendo análise, não é um sim ou não. A gente fala, são muitos tons de verde. Tem os projetos que, de fato, são aqueles mais iminentemente verdes, que não tem nenhum tipo de controvérsia. Tem aqueles que têm uma etiquetagem, mas com alguma controvérsia associada. Então, quando você vai falar, por exemplo, novas linhas, né? E aqui, linhas, estou imaginando ser de ferrovias, né? Mas poderiam ser também linhas de transmissão, né? Que também tem o mesmo problema. Uma coisa que a gente vai avaliar, por exemplo, é, no mínimo, compliance, né? Tem que ver se, de fato, não está passando por nenhuma APP, não tem nenhuma zona que, de fato, jogue contra aquilo, isso é o mínimo, né? E aí, é claro que tem alguns casos que podem entrar em algum tipo de controvérsia, com proximidade com alguma área quilombola ou com alguma área indígena, né? E aí pode ter alguma questão associada com os stakeholders locais. Então, não dá para afirmar se ambientalistas vão concordar ou não com aquilo, a priori, né? Vai ser muito caso a caso. Mas, em geral, o que a gente tem visto de linhas de transmissão aqui, que a gente já falou, não tem grande controvérsia associada, tudo seguindo a legislação muito claramente, e linhas, enfim, estão indo sem grandes controvérsias mesmo. E ferrovias, como a gente comentou, a gente não tem trabalhado ainda muito porque quase não tem emissões ainda disso. Então, mas assim, potencialmente eu acho que vai na mesma direção, entendeu? Se tiver um projeto sólido, aí um projeto que
demonstra que aquilo faz parte de todo, mas que é um compromisso ambiental geral diferenciado, aí entra... É claro que sempre vão ter ambientalistas mais ferrenhos que vão chegar e podem reclamar que, assim, não quero que toque, não quero que derrube nada, né? Mas aí são outros 500, né? Eu estou falando aqui dentro de uma razoabilidade, não haveria um grande distância. Olha, o Fernando Macedo perguntou assim, existe uma hierarquia, ou seja, projetos mais verdes como a ferrovia e projetos menos verdes como a rodovia, a ferrovia ganharia mais? É muito nesse sentido, uma hierarquia, né? Como eu demonstrei ali no nosso taxonomia, a gente coloca o que tem maior e menor benefício ambiental. Mas isso não significa que vai ser um título verde diferenciado, mais verde ou menos verde. Não, isso não existe. Se é um título verde, é verde de qualquer forma. E também não vai ter mais ou menos ganho financeiro por conta disso. A etiquetagem vale para todos. A hierarquia talvez exista nessa questão de título verde e título de transição, né, em que a transição não, de fato, dá uma adicionalidade ambiental, mas está reduzindo o risco. De qualquer forma, é uma etiquetagem muito válida. E eu acho válida, inclusive, estava falando um dia desses com uma mineradora, que estava querendo fazer uma emissão, e ela veio para a gente, ela tinha um projeto muito bom dentro do setor dela, era um projeto de uso justamente de ferrovia eletrificada, né? Então, era uma redução gigantesca que era associada também com esteira para deslocamento do minério, né? Então, você tinha uma redução brutal das emissões que antes eram por caminhões. Só que aí, quando ela veio para a gente falou, e ela veio logo depois de Brumadinho. A gente falou, olha, você pode até tentar ter essa etiquetagem verde, mas a mensagem pode parecer greenwash, né? Pode parecer que você está querendo se vender verde quando você, sabe, o setor de mineração como um todo está um pouco desgastado com o que aconteceu tanto com Mariana e Brumadinho. Então, a mensagem de um transition bond, de um título de transição, eu acho muito mais sólida nesse caso. É uma mensagem do tipo, olha, eu sou uma empresa que tem um impacto significativo ambiental e eu estou aqui tentando reduzir ao máximo o meu impacto. Eu sei dele, eu admito ele, mas eu estou aqui tentando reduzi-lo. É o que eu posso fazer. A sociedade precisa de mineração. Sendo assim, vamos fazer essa mineração da melhor forma possível. Essa é a mensagem de Transition Bond. É algo análogo à rodovia. O modal rodoviário brasileiro ainda é hegemônico. Não dá para a gente transportar do dia para a noite todo o modal para a ferrovia. Sendo assim, vamos fazer a melhor rodovia possível. Se a gente tiver que fazer alguma duplicação, se a gente tiver que fazer algum tipo de melhoria, vamos torná-la o mais eficiente possível. Essa é a mensagem de um Transition Bond, entendeu? Então, essa mensagem, para o investidor, é bastante apelativa. Porque, de fato, eu vou aqui financiar algo que é importante para a infraestrutura nacional e, ao mesmo tempo, ela está reduzindo o impacto inerente daquela operação. Então, aí sim existiria essa hierarquia, Fábio. Tem mais uma aqui comigo para você, Fernando. Existe para definir que X de redução de emissão de CO2 vale Y em dinheiro? Quem regula esse valor? Não tem essa relação direta. Não tem essa relação direta porque a adicionalidade é uma etiquetagem verde, como eu disse, né? Teria uma relação direta se a gente entrasse em outro parâmetro, que é a questão relacionada à tributação do carbono, que a Lidiane até comentou, que o Guedes falou semana passada, sobre uma potencial tributação. O Guedes está comentando uma coisa que o Ministério da Economia e antes o Ministério da Fazenda, desde 2015, vem pesquisando. Não é um negócio que veio agora, sabe? Guedes criou do nada. Não. Já tem isso sendo consolidado, vários setores vêm sendo consultados, já tem várias empresas que estão começando a ter uma taxa interna de carbono para projetos de infraestrutura de médio e longo prazo, já antevendo uma tributação do carbono aqui. E, inclusive, há um debate muito grande no Brasil e no mundo sobre a melhor solução. Se é uma tributação, né, ou colocar cada tonelada de carbono que aquela empresa emitir, ela vai pagar X, né, vai pagar um valor mínimo, ou se é um mercado de carbono, né, em que uma empresa vai ter uma permissão de emissão de até tanto, e se emitir a mais do que aquilo, tem que comprar de uma empresa que emitiu menos, e aí o mercado vai regular essa taxa. Né? Das duas formas, você tem o carbono sendo tributado. Né? Uma vai direto para o governo, outra é via mercado. Né? De qualquer forma, ainda não é um dado, né? Não é certo que o governo vai fazer isso. Como eu disse, há pelo menos 5 anos isso vem sendo discutido.
E aí, mas em havendo um tributo nesse sentido, aí sim você teria esse preço, né? X emissão a mais, X reais a mais. E quem regularia, se fosse o caso de tributação, seria o próprio governo, estipulando qual seria a taxa. Se for o mercado, é o mercado, estipulando como que seria a oferta e demanda. Fernando, vamos lá, que tem umas perguntas, as perguntas estão muito boas aqui. O Vicente, ele fez um comentário aqui sobre a apresentação, e e agradeço, obrigada, Vicente. E ele falou assim, por que até o momento não se falou na utilização de green bonds para a mobilidade urbana sobre trilhos? Em princípio, mais sustentável. Eu, particularmente, eu até cheguei a comentar essa pergunta no chat aqui, eu, particularmente, acho que é totalmente aplicável e totalmente viável. É uma questão de fazê-lo, né? De sair. E cá entre nós, particularmente também, eu acho que não é complexo. Não. Metrô e VLT seria muito óbvio, muito óbvio. Essa elegibilidade. Até, Vicente, que você perguntou, nesse momento, a gente está fazendo parecido com uma emissão de metrô aqui no Brasil. Que deve sair nos próximos meses. Seria a primeira para transporte público. Né? Mas por que não se falou ainda antes? A gente está tentando falar há algum tempo, então esse tipo de oportunidade é maravilhoso justamente para falar para mais gente. Mas, assim, caso você ou mais outras pessoas trabalhem na área, saibam, não só é possível, como muito recomendado e muito fácil de ter elegibilidade, porque, como você mesmo trouxe, Vicente, o benefício ambiental é muito óbvio, muito óbvio. Você pode dizer que seria esse? Desculpe, Lidiane. Não posso falar ainda, Vicente, não, porque ainda está fechado, mas tá rolando, deve acontecer nos próximos 2, 3 meses. O que eu vejo, Vicente, é assim como em ferrovias, que a gente agora começou a emitir, saneamento, que agora que a gente começou a emitir, a mesma coisa acontece com a mobilidade urbana. É uma questão de conhecimento, talvez o desconhecimento do processo e dos custos, que são realmente custos relativamente baixos perante os valores dos investimentos, e a atratividade que esse segmento de infraestrutura verde está tomando proporção no Brasil. Eu acredito que é uma questão só de timing. Então, assim, o Fernando já sinalizou aí que vai sair. Particularmente, a gente sabe que tem grandes investimentos na parte metroviária para sair. Tem, inclusive, investimentos aí que, se saírem, se forem efetivados agora, em outubro, seria a maior obra de infraestrutura do país. Então, é necessário que se busque alternativas de se financiar projetos de forma mais razoáveis, né? Eu acho que é muito mais uma questão de ter o conhecimento e de utilizá-lo. Uhum. Fernando, tem algumas aqui, ó, para você aqui. Enquanto você vai pegando, só para complementar, Lidiane, assim como a gente tem essa emissão metroviária agora, a gente já tem uma outra já tem um parecer pronto de outra de saneamento. Na verdade, já está pronta há alguns meses. Eles seguraram aí por uma questão de mercado, ainda não emitiram. Mas sair daqui a pouco. E pelo menos outras 2 empresas de saneamento já vieram falar conosco sobre essa possibilidade. Então, assim, agora realmente, depois dessa primeira emissão da Iguá, é possível que o mercado deslanche. Fernando, VLT substituindo o BRT, por exemplo? Sim, traria uma adicionalidade muito clara. É uma emissão muito menor, né, comparativamente. Está substituindo aí um modal elétrico, né, por um modal baseado em combustível fóssil, em geral, né, a não ser que o BRT já fosse elétrico mesmo e tal, mas enfim, num cenário mais usual, seria uma substituição óbvia, dado que a emissão elétrica brasileira é muito baixa, porque a nossa matriz é eminentemente hidráulica, então é uma diminuição sensível, então seria muito elegível. Marco Aurélio, ele mandou a seguinte pergunta: seria possível explicar ou dimensionar qual seria a maior perda em se deixar de implantar uma ferrovia para transporte de passageiros entre cidades eletrificadas e adotar o padrão convencional a óleo diesel? A maior perda, olha, para mim, sem dúvida, um aumento brutal de emissão, né? Se você for comparar o óleo diesel com o eletrificado, é um aumento brutal se você comparar a taxa de emissão dos dois, né? A taxa de emissão elétrica vai ser minúscula,
E a diesel, enfim, aí vai ser quanto mais usa, mais, enfim, é muito grande essa diferenciação. Sem contar questões relacionadas também à poluição local, né? Pelo uso do diesel, né? E dependendo da intensidade, pode ser que em determinadas regiões possa acirrar algum tipo de poluição local. Mas falando de emissões de gases de efeito estufa, nossa, aí é uma... Oi, por favor. Era um pouco a respeito daquele quadro que você mostrou, onde uma ferrovia elétrica está num patamar e uma ferrovia movida a óleo diesel está no outro patamar. Então, com relação à emissão do certificado ou dos títulos, qual seria a perda, se, por exemplo, se eu vou lançar um empreendimento baseado na ferrovia a óleo, e eu pudesse ter a opção de fazer com eletricidade, em termos de título, o que eu ganharia com isso, entendeu? E não na prática, na emissão. Sim. Olha, uma ferrovia a diesel é elegível a um título verde, mas uma eletrificada é muito mais óbvio, né? De um ponto de vista de etiquetagem, as duas seriam elegíveis a um título verde. Não teria uma distinção, porque, como eu disse, não tem tantas gradações. Mas é claro que, no nosso parecer, a gente evidenciaria como é um benefício maior. Mas, digo, as duas, para a gente, acabariam entrando como elegível um título verde, com preferência para o elétrico, claro, mas aí não haveria perda para esse cenário atual se fosse a diesel. Eu acho que a grande dúvida aqui da maior parte dos participantes nessa minha pergunta seria entender se o quanto mais eu tenho que investir no empreendimento para fazê-lo elétrico e não a diesel, se eu poderia compensar em arrecadação nos títulos na outra categoria, entendeu? Olha, eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu acho que o pessoal quer uma luz a respeito disso, porque a gente está numa fase de acontecer isso aqui em São Paulo, numa ferrovia, tá, de passageiros, e isso poderia gerar uma pressão aí para a gente tentar conduzir isso para uma ferrovia eletrificada e não a óleo. Entendi. Olha, com relação à emissão de título, vocês não teriam tanta diferença com relação à precificação. Não ganharia mais ou menos dinheiro com um ou outro. Mas eu acho que o grande argumento aí, Marco, é naquela questão de tributação do carbono. Por quê? A gente está falando aqui de uma infraestrutura de longo prazo. Uma infraestrutura de longo prazo, aí eu não sei qual é a duração esperada para esse empreendimento, mas eu imagino que no mínimo 30, 40 anos, né, que vai ficar aquela ferrovia. Sendo assim, num cenário, se a gente projetar aqui um cenário que daqui a 5 anos a gente tem 30% de chance de ter algum tipo de tributação no mercado de carbono no Brasil. 30% de chance e uma chance progressivamente maior, sendo que daqui a 10 anos vai ser 60% de chance. Você colocar isso e coloca uma taxa de, sei lá, 1 tonelada de carbono a $10, que é 1/10 do que a ONU diria que é o necessário, né? Que a ONU fala que a tonelada de carbono deveria valer $100. $10 é meio que o... Oi. Na Espanha, a gente paga 30 euros por 30 tonelada. euros. Só aqui. No Canadá, pagamos $30 canadenses. Então, assim, é o barato hoje que vai sair caro depois, né? Esse é o ponto, Marco. Se a gente for colocar isso e colocar realmente numa conta simples aqui, de projetando para um empreendimento de 40 anos, e mesmo colocando a probabilidade de acontecer ou não, você já vê o custo que vai ser com relação às emissões relacionadas àquilo ante um projeto eletrificado. Então, com relação à taxação de carbono, vai ser essa grande diferença. Esse que eu acho que é o gatilho de preferir uma eletrificada do que uma eletrificada. Continuando aqui, o Fioravante mandou a seguinte pergunta. Gostaria de saber a diferença do preço de implantação e PB das duas opções. Mas se você puder ajudar aqui. Oi, vamos lá. Olha, o que eu estava colocando é o seguinte, se fala muito da diferença do preço de implantação da ferrovia ou da ferrovia a diesel e a ferrovia eletrificada, né? Então, se fala do VLT e do BRT. Se você for analisar, se for um VLT elétrico, realmente
você tem um ganho muito grande. Só que o custo dele é praticamente impossível. Você tem uma amortização mais de 20 anos, né? O payback dele é muito grande. Então, isso daí nós teríamos que saber quanto geraria de green bonds e quanto a bateria do financiamento para servir como forma de pagamento. Isso é um ponto. Outra coisa que nós estamos desenvolvendo lá na Secretaria de Transporte são estradas inteligentes. E aonde você possa também diminuir, fazer um asfalto melhor, ângulos de curvas melhores, trevos com espaço maior. Então, isso daí você economiza combustível, melhora a acessibilidade, diminui o tempo de viagem. Então, eu gostaria de poder quantificar quanto é o ganho disso e quanto geraria de green bonds nessa situação. Porque hoje nós temos as estradas vicinais, e eu dou um exemplo aqui, aproveitando falar, que eu gosto muito da política empresarial da Votorantim, porque ela sempre foi de preservar a natureza e construir suas próprias estradas e buscar alternativas para tirar seu próprio produto. Então, considero que é a empresa mais ecológica do Brasil na área de logística, porque há mais de 100 anos ela sempre usou o transporte ferroviário, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos para a Votorantim na área de eletrificação das usinas, né? Então, a preocupação de criar as estradas, mas manter todo o meio ambiente preservado e, muito pelo contrário, de melhorar, plantar, multiplicar. Então, isso é um conceito que ninguém se falava em crédito de carbono nessa época. 20, 30 anos atrás, ninguém se falava. Mas era a preocupação do Antônio Hermínio de Moraes, que Deus tem em bom lugar, mas ele sempre foi um visionário nesse ponto. Eu acho que esse exemplo deveria servir para a gente conseguir precificar quanto custa esses benefícios, esse custo adicional que você tem para gerar e ter a eliminação do carbono, né? E nós não temos hoje uma legislação que atenda o setor de transporte, de rodovias, do transporte de cargas. Por exemplo, na Alemanha, você tem os caminhões elétricos, com eletrificação nas vias. Dá para se fazer um projeto desse aqui no Brasil? Tranquilamente. É um custo caro, mas qual é o benefício? Isso no Brasil nós não temos. Então, eu acho que esse é um momento importante desse evento para a gente trabalhar numa legislação e tentar usar, como a Lidiane colocou, exemplos na Alemanha, no Canadá, e ter a precificação por tonelada de monóxido de carbono que você deixa de gerar. Então, eu lembro uma época que a gente começou, eu participei, eu tinha uma empresa que era focada no agronegócio, e trouxemos usinas, junto com a Camargo Correia, fazer projetos de cogeração de energia nas usinas e de usina de lixo. Então, por que esses projetos foram praticamente, só vingou a cogeração nas usinas de energia, de usina de álcool? Porque você é o consumidor da própria energia e você vende o excedente. Então, é mais fácil de você ter um valor. Então, uma usina vende o excedente para a Votorantim no Mercado Livre. Ela é compradora. Então, é muito mais fácil. Mas, do contrário, Fernando e Lidiane, é muito difícil. Então, nós precisaríamos criar realmente um mercado livre desse crédito. Uma época, nós fizemos um projeto junto com a Volkswagen de plantar cana e vender o caminhão com recuperação de carbono. Então, isso valeria 15%, 20%. Mas aí que está. A certificadora, como que ela vai certificar aquela tarefa da cana? Então, nós temos, com exceção, por exemplo, de algumas empresas, como a Votorantim, o pessoal não tem esse conceito ambientalista. Então, por exemplo, agora nós temos o biogás, né? A usina São Martinho, junto com a Scania, desenvolveram um projeto, é fantástico. Isso começou em 2004, 2003, eu acompanhei isso desde o começo.
Então, hoje está acontecendo. Então, ela deveria gerar com isso daí, não só o benefício financeiro dela, mas gerar um crédito de carbono considerável, um green bond considerável. Então, eu acho que nós temos muita coisa para fazer no Brasil. Agora mesmo, o governo do Estado, através do nosso secretário João Caviano, secretário de Turismo, que foi determinação do governador, criar as estradas cênicas. Isso é fantástico. São estradas que vamos ter que nem na Europa, vai ser um bibelô. Ninguém mexe mais, quer dizer, é um belvedere, assim, a céu aberto, né? Então, isto tem que ter um valor imensurável dentro da recuperação do crédito carbono. Vou só pedir para o Fernando comentar e a gente continuar, porque já está quase 9 horas da noite. Que eu acho, viu, Marco, isso é um tema que tem que ser levado como uma precificação. É só isso a minha colocação. Obrigado, Roberto. De fato, indo para o seu ponto, mais uma vez, relacionado a green bonds em específico, você não vai ter uma diferenciação entre o eletrificado e não eletrificado. Eu acho que o grande ponto, e aí eu concordo 100% com você, vai ser quando a gente tiver justamente a taxação do carbono. A partir desse momento, você vai ter uma diferenciação muito óbvia entre esses dois projetos, inclusive viabilizando financeiramente aqueles eletrificados, porque a alternativa vai ter um custo, e é para isso que serve a taxa, na verdade, né? A taxa serve justamente isso, para você beneficiar aqueles projetos com menor emissão. Então, você até comentou algumas questões relacionadas a crédito de carbono, que já era algo que iria nessa direção. Há algum tempo, o mercado de carbono global ele está com um preço muito baixo, porque não tem mais quem compre crédito de carbono aqui no Brasil, do Brasil, né? Hoje, você só tem o mercado europeu ativo e eles não compram mais crédito brasileiro. Então, o preço do carbono está muito baixo e não fazendo valer mais a pena você emitir um crédito de carbono como era há 10, 15 anos atrás. Agora, com essa taxação, ou eventualmente até com o mercado interno de carbono, essa lógica muda. E aí você consegue, de fato, o que você trouxe, e aí é justamente o que o Marco havia comentado. Você consegue fazer essa mudança de chave e justificar o porquê do eletrificado de um ponto de vista até econômico-financeiro, não somente ambiental. Fernando, a gente tem algumas perguntas aqui. Vamos aproveitar aqui, olha. O Ciro perguntou o seguinte: Fernando, ele parabenizou você pela sua apresentação e ele comentou assim: Fernando, quais as vantagens desse tipo de empréstimo? Aproveito para te cumprimentar pela ótima aula dada para todos nós. Olha, de vantagem, como eu tinha comentado, tanto com relação ao empréstimo, como com relação... O empréstimo em si é diferente de título, né? O empréstimo você está negociando a sua taxa de juros diretamente com um banco ou com poucos bancos. A empresa, eu preciso de 200 milhões de reais. Eu vou até o banco X e vou negociar com ele. O banco X vai ver o meu rating de crédito, vai ver, de fato, a minha capacidade de pagamento e vai me dar uma taxa de juros para que eu pague ali, baseado na taxa dele, baseado na Selic, baseado em um monte de coisa. E aí eu pago isso. Então, não tem tanto na questão relacionada a empréstimo verde. Agora, com relação a título de dívida, que é, de outra forma, eu pegando dinheiro com um monte de gente, né, com um monte de investidor que vai comprar o meu papel, aí você pode ter um benefício financeiro, como eu disse lá, porque a taxa daquele meu título vai variar muito de acordo com a quantidade de compradores que vão ter daquele título. Então, você vai para o mercado e fala, eu tenho 200 milhões de reais para emitir aqui nesses papéis. Quem quer comprar? E aí você fala, eu tenho 200 milhões com uma taxa de Selic mais 6. Quem quer comprar? E aí você vê que quem está a fim de comprar aquilo. Não, está muito caro, está muito barato, tá barato, não vou comprar. E aí mais gente vai comprando, mais gente vai comprando. E quanto mais gente vai comprando, mais vai baixando a minha taxa. Isso que a gente fala de pressão. Quanto maior a demanda por aquele meu título, mais a taxa tende a baixar e melhor, então, para quem está emitindo o título, porque é menos dinheiro que eu vou ter que pagar para vocês de volta. Porque é tanta gente querendo comprar que, por conta disso, olha, tem muita gente querendo comprar a Selic mais 6. Então, Selic é 5,5. Selic é 5, e aí vai baixando, e ao tanto que e aí vai chegar um preço limite, num preço de equilíbrio para essa taxa. E aí que a gente fala que tem a pressão. Isso que a gente fala no primário, né? Quando eu estiver vendendo o meu título uma primeira vez. Só que esse título, agora, eu vendi para a Lidiane. A Lidiane agora tem aí
10 milhões de título de dívida para ela. Ela pode revender esse título para o Fábio, se ela quiser. E aí, isso que a gente chama de mercado secundário. Né? E a Lidiane fala, olha, eu comprei a 4, te revendo aqui se você quiser, mas aí eu vou ter que ficar com uma porcentagenzinha, enquanto você compra e tudo mais. Então, e aí no secundário vem ainda mais gente querendo essa etiquetagem verde. Então, é por isso que a gente fala que tem um benefício da taxa com relação a título verde. Nem tanto para empréstimo verde, como você perguntou. Podemos fazer aqui, olha, tem... Geraldo Magela. É complicado para uma pequena empresa como a minha obter green bonds para sistemas de bicicletas compartilhadas elétricas abastecidas por painéis solares? Compensa financeiramente ou apenas valoriza meus negócios frente a prefeituras? Olha, Geraldo, aí eu acho que é menos uma questão do green, mais a questão do bond, né? A gente vem conversando com alguns bancos e eles comentam que um título de dívida corporativo começa a compensar a partir de 20 milhões de reais. Menos do que isso, você tem tantas taxinhas associadas que acaba não compensando. Né? Eles falam que o título não se sustenta. Já tiveram títulos menores do que esse, mas, em geral, 20 milhões acaba sendo um benchmark. Assim, né? A partir de 20 milhões começa a ficar elegível, vamos colocar dessa forma. Se você conseguir levantar, se você tiver realmente demanda para esses 20 milhões, pelo menos 20 milhões ou mais, e tiver como conseguir a parte do bond, a parte do green não tem problema algum e você tem um negócio aí elegível. Entendeu? Então é mais a questão financeira do que, de fato, ambiental aqui. Se você consegue a financeira, para a gente, sem problema algum. O menor título com o qual a gente já trabalhou foi de 21 milhões. Mas se você fizer algum tipo de acordo e tiver um título de 10 milhões e ele se sustentar financeiramente, a gente pode apoiar. Pode apoiar e pode fazer um título verde, sim. Mas, como eu disse, aí você tem que ver muito com o banco que estiver estruturando se vale a pena para você e se você teria demanda e tal, se você tem um rating de crédito ou não. Isso, em geral, empresas de média para pequena não tem, né? São esses custos que eu estou falando, entendeu, Geraldo? Então, se você tiver em dúvida, conversa com o banco, com o seu gerente de banco, e ver as opções de financiamento. Em geral, para menos desse limite, aí talvez seja melhor você pensar em alguma solução outra de crédito, né, com um empréstimo direto do banco, coisa assim, ou outras soluções financeiras que não um título de dívida. Ok? Fernando, mais uma aqui, olha, do Sidney Scherner. Uma prefeitura pode emitir títulos verdes para financiar a construção de um metrô, por exemplo? Se sim, como ficaria a avaliação da eficiência do projeto ao longo do tempo? Há necessidade de monitoramento dessa eficiência? Olha, Sidney, né? Sidney, infelizmente não. A legislação brasileira não permite que entidades subnacionais emitam título de dívida. A gente só pode... A única entidade governamental no Brasil que pode emitir dívida é o governo federal. Que eles emitem esse título de dívida que a gente chama de soberana, né, que é um título de dívida governamental, para financiamento de obras públicas ou de outras tantas coisas. Governos municipais e estaduais não podem emitir título de dívida. Agora, uma empresa pública, estadual ou municipal, poderia. Aí ela emite um título de dívida corporativo e aí tem o rating de crédito dela, né? Aí você poderia sim ter essa emissão, mas não a prefeitura, entendeu? Então, se tiver a empresa pública que faz a gestão desse metrô, né? Ela poderia eventualmente emitir um título de dívida e aí poderia ter um green bond. Aí digamos que você vá por esse caminho, né? Para responder o restante da sua pergunta. Como ficaria a avaliação da eficiência do projeto ao longo do tempo? Como eu disse, a gente faz para um título verde, a gente faz uma avaliação pré-emissão e a gente avalia no primeiro ano. Metrô seria isso, não precisaria ficar avaliando ao longo do tempo. A parte verde já vem com o próprio conceito do projeto, né? O metrô. Onde é que está a adicionalidade do metrô? O metrô faz com que mais gente se transporte com menor emissão. Né? Você consegue congregar muita gente que, de outra forma, poderia usar carros ou até ônibus, que tem uma emissão maior. Então, a emissão per capita daquela cidade tende a diminuir. Essa é a adicionalidade ambiental do metrô. Então, se você consegue comprovar qual é o tamanho do metrô, quantas pessoas vão de fato utilizar e tudo mais, isso do ano 0 para o ano 1 a gente já consegue atestar.
Então, para um título verde, não precisa ficar vendo anualmente para ver se de fato essa eficiência está sendo monitorada ou não. E sim, só nesse valor prévio, né, do projeto inicial e ele implementado já no ano 1. A próxima, do Vicente Abate. Fernando, como você mencionou que a Rumo emitiu Green Bonds para, por exemplo, suportar seu CAPEX, poderíamos entender que uma indústria ferroviária também poderia fazê-lo, desde que comprovasse a sustentabilidade? Obrigada. Por indústria ferroviária, seria o quê, Vicente? Um fabricante que tenha Lean Manufacturing, ou outra coisa que fosse sustentável, a linha dele está automatizada, seria possível pensar isso? Tá. Mas poderia ser qualquer tipo de indústria, na minha visão, mas se você me pergunta um exemplo, eu diria isso, uma empresa automatizada, com Lean Manufacturing e algo mais nesse sentido. Mas diz que essa indústria, ela está, então, na cadeia de uma ferroviária, é isso? Não é, por exemplo, infraestrutura, tá? É uma empresa que fabrica um vagão de carga. Entendi. Não, sim, poderia. Poderia, porque isso justifica pelo uso do que ela está fazendo. Isso acontece, por exemplo, muito com etanol. Uma usina que produz cana, que vai ser utilizado como matéria-prima para o etanol. Ela pode se financiar para pagar o CAPEX e até o OPEX dela para aquela produção, porque o etanol que é o fim último daquela cana, entendeu? Então, uma usina que estivesse nessa cadeia ferroviária, sim, seria perfeitamente elegível. Ótimo, obrigado. Nada. Fernando, faltam duas aqui. Vamos lá. Jael. Fernando, poderíamos emitir certificados verdes para a construção de um centro logístico focado no transporte ferroviário? Sim, Jael, com certeza. Né? Se você tem como comprovar que o uso do recurso está indo para aquele centro, sem problema algum. A próxima aqui era do Fioravante, com relação à questão das estradas vicinais, que o Fioravante comentou. Aí, Fioravante, a gente ainda vai ter oportunidade de conversar mais detalhadamente sobre isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Temos muito para falar, se Deus quiser. Se Deus quiser, vamos sim. Marco, você que está me monitorando aqui acabaram as perguntas. Então, perfeito, excelente, missão cumprida. Eu gostaria, gente, de agradecer a oportunidade, uma discussão extremamente rica. Você pode ter certeza de que a gente sai com mais vontade de estudar, porque vocês trazem uma série de reflexões. Eu gostaria de deixar aí o meu e-mail e o meu telefone para contato. Eu vou passar para o Marco e para a Marta. Eu também estou num dos grupos, né? Mas assim, e outra coisa, se vocês quiserem, a gente também disponibiliza a apresentação que foi feita. Não sei se vai valer a pena. Manda para mim que eu distribuo para o pessoal. E no mais, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela atenção. Eu, particularmente, estou participando pela primeira vez desse fórum. Eu tenho certeza que você já anunciou o próximo, dia 25, mas assim, com esse nível de questionamentos, de perguntas, enriquece muito, de verdade. Para mim, foi uma honra poder participar aqui com vocês, tá? Fernando? Agradeço também muito, gente. Obrigado pelas perguntas. Um papel fundamental que a gente consiga divulgar mais esse tipo de instrumento, divulgar mais que isso existe, né? É possível que muitos aqui tenham ouvido falar pela primeira vez, ou tenham entendido mais a fundo aqui sobre Green Bonds hoje, né? Então, algo que a gente consiga mostrar para aqueles que podem, de fato, se utilizar desse instrumento, a sua utilidade, a sua praticidade, seus custos associados, tudo assim. Então, para mim, foi uma oportunidade maravilhosa de estar aqui passando. Espero poder ter ajudado e fico à disposição. Vou passar depois o material, tem lá meus contatos. Qualquer coisa, pode entrar em contato por telefone, por e-mail, vai ser um prazer ajudar. Muito obrigado. O Fioravante já vai chamar o pessoal para uma conversa lá em Sorocaba. O Fábio Rezende vai conversar com vocês também, porque ele queria ver se é possível fazer uma apresentação lá na ADESG. E acho que o Vicente talvez se anime aí também de puxar esse assunto aí, afinal de contas, né? Ajuda os nossos fabricantes aí, né, Vicente?
Sorocaba dá o Marco. Agora eu estou na Secretaria de Logística e Transporte lá. O João Tá, desculpa. Vamos marcar lá na Secretaria, tem bastante coisa boa. Inclusive tem a nossa Hidrovias aí, que está saindo e tem bastante coisa para a gente falar. Beleza, pessoal, amanhã eu vou mandar o link da gravação da reunião e mando também os anexos aí, as apresentações aí do pessoal. Muito bom, parabéns. Parabéns. Adorei, muito bom. Até logo, gente. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço para todos aí. Boa noite, obrigado a todos. Até a próxima. Parabéns aí para vocês. Parabéns, muito bom. Abraço. Parabéns, pessoal. Um abraço para vocês.